É uma alegria muito grande poder novamente encontrar todos vocês neste programa, neste momento de reflexão, neste momento de acender em nosso coração o amor pela missão, neste momento de conhecer bem mais a Igreja. Hoje vamos conhecer a realidade da Índia. E tem algo muito especial. Nós vamos conhecer a história também e a situação do povo cristão e do povo muçulmano numa sociedade hinduísta, onde cristãos e muçulmanos se colocam ao lado dos mais desprezados, dos mais intocáveis, daqueles que são rejeitados. Acompanhe. Será um momento de grande reflexão e oração. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus. Um só em Cristo. Antes, quando éramos hindus, não tínhamos nada. Não tínhamos comida nem roupas. Depois de aceitar Jesus Cristo, fomos abençoados. Quando fiquei doente, muitos cristãos vieram rezar por mim. Eu tinha um problema nos rins e sofria muito. Fui à igreja e pedi o batismo. Após aceitar Jesus Cristo, fiquei curado. Os cristãos se amam e se ajudam. Cristo tudo pode. Ele é Deus. Tirlokipuri é um dos muitos bairros de lata da periferia de Nova Delhi, capital da Índia. Está cheio de vida. Na zona leste da mega-cidade habitada por 22 milhões de pessoas, a grande maioria é Dalit. Os intocáveis, como são chamados, nem sequer têm lugar no sistema hindu de castas. Alguns abraçaram a nova religião, o cristianismo. Quando eu era hindu, não podia viver nesse mundo. Mas depois de me tornar cristã, eu vivo. Por isso acredito em Cristo. Não sei ler a Bíblia, mas sei que Cristo é Deus. Christine e Esther, mãe e filha cristãs, vivem num lar típico de Tirlokipuri, uma casa com apenas um quarto.
Por causa da sua conversão, elas têm aguentado a pressão e a rejeição na sua família. A minha mãe se converteu do hinduísmo para o cristianismo, mas nós nascemos cristãs. Este é um Deus muito bom, por isso aceitei Jesus Cristo. Muitos insistiram, tentando impedir a nossa conversão. Na Índia, problemas como os da Esther não se limitam à pressão familiar e social. Mesmo com a Constituição defendendo a liberdade de consciência, no fim dos anos 60, 6 estados promulgaram leis de liberdade religiosa. Estas leis pretendiam evitar mais conversões. Desde que o BJP, Partido Nacionalista Hindu, subiu ao poder, estas leis têm sido reforçadas. Dizemos conversão com uma intenção, conversão com um motivo. Conversão que está corroendo o tecido básico de uma história de 5.000 anos, que afeta a civilização de 5.000 anos. O BJP é contra aquele tipo de conversão. A declaração oficial não é o maior problema. As leis contra a conversão determinam uma sentença de prisão de 3 anos se o novo cristão tiver sido forçado, induzido ou seduzido a mudar de religião. Tudo conta como sedução. Citar a Bíblia ou ser caridoso pode ser considerado um ato de sedução. O problema é quem irá definir o que constitui a indução. Se dissermos que Cristo é o Salvador, dirão que é ilegal. Neste bairro de Delhi, é frequente os cristãos rezarem na casa das pessoas que estão doentes. Este comportamento é considerado como coerção pelas leis de liberdade religiosa. É punido de forma mais agressiva se a oração for por mulheres e crianças. Quando eu estava muito doente, eles vieram e rezaram por mim. Jesus Cristo me curou e eu aceitei. Muitos não querem ser cristãos, mas Jesus é minha vida. No passado, tal como agora, a conversão ocorre porque as pessoas são vistas de forma diferente. Então, esta nova religião foi pregada às pessoas da casta dos intocáveis. E eles pensaram, bem, esta é a religião que nós queremos, uma religião que prega a igualdade, uma religião que nos dá a dignidade humana. Na Índia, as diferentes denominações do cristianismo somam menos de 5% da população. 66 milhões de cristãos em um país habitado por 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Cerca de 80% são hindus. A minoria cristã é considerada por muitos como uma ameaça à antiga religião. E Deus os criou homem e mulher, iguais. Que desvio filosófico sensacional da tradição. Pela primeira vez, alguém está dizendo: vocês são humanos, vocês são o mesmo que os brahmanes, do mesmo pó. As cerimônias conduzidas pelos brahmanes muitas vezes estão relacionadas com a comida. O hinduísmo é uma religião politeísta, pois abrange muitas fés. Em cada canto da Índia existem divindades. O hinduísmo se manifesta socialmente por um sistema específico e complexo de castas. As castas, em teoria, foram abolidas em 1947, após a independência do Reino Unido. Porém, ainda conta com uma hierarquia muito forte. Gandhi disse que eles tinham de abolir o fato de serem intocáveis, mas não o sistema de castas, pois ele disse, se o sistema de castas for abolido, a sociedade hindu irá entrar em colapso. Aqui o hindu acredita que Deus criou os seres humanos não como iguais, mas sim como desiguais conforme a hierarquia. O artigo 17 diz que o fato de ser intocável é abolido, mas na prática ele existe em todo lado. Os brahmanes têm cuidado especial para não se misturar com os Dalits, conhecidos como os intocáveis. Os Dalits são o grupo social que mais sofre ataques. 6 em cada 10 cristãos são intocáveis. É um verdadeiro jogo de poder. Por que é que atacam os cristãos?
Por que atacam os muçulmanos? Porque estas duas religiões providenciaram o espaço teológico como dignidade para os seus escravos. E eles perceberam que eles davam uma oportunidade e dignidade aos seus escravos. Por isso querem atacá-los. A percepção do hindu é que ele é pobre porque na vida passada não viveu bem. Por isso Deus o castigou. Eles não devem ser ajudados. Bhubaneswar é uma cidade situada na costa nordeste da Índia. É conhecida como a cidade dos 1000 templos, o cerne do hinduísmo. A água do lago Bindu Sarovar é usada para muitos rituais. Nesta água convergem todos os rios sagrados. Surgiram muitos templos antigos ao redor do lago, alguns com quase 1000 anos de existência. O Hindutva, o movimento nacionalista hindu, é muito mais recente, tendo começado a usar do hinduísmo no início do século XX. O Hindutva cresceu e afetou a serenidade do hinduísmo. Atualmente, é um movimento-chave político na Índia. O Hindutva entra na política nos anos 80 através do BJP, um partido que compete com o Partido das Famílias Nehru Gandhi para o controle do Congresso. O BJP ficou no governo central em 1998. Em 2014, o BJP de Modi venceu as presidenciais. Foi um genocídio. Não foi um acontecimento inesperado. Havia um plano. Realmente havia um plano para a maioria atacar a minoria. Nadagari é uma nova aldeia. Neste povoado, há oração e uma tentativa de reiniciar a vida. É um exemplo dramático da mudança de vida que 60.000 desalojados tiveram de passar por causa da violência sofrida em 2008. Depois de deixarmos as nossas casas, só podemos vir para cá. Não podemos trazer nada da selva. Eles não nos deixavam voltar para casa. Em Nadagari, as casas não têm água encanada. As ruas parecem calmas para aqueles que fugiram para a selva e viveram num campo de refugiados. Depois dos ataques, 20.000 pessoas desabrigadas viveram em campos de refugiados providenciados pelo governo. Nestes campos, a violência persistia. Os nacionalistas hindus continuavam a ameaçar os cristãos que não se convertiam. Em alguns casos, até foi preciso pagar uma quantia elevada de dinheiro para sair do campo de refugiados. As duas comunidades não estavam presentes quando as comissões foram criadas. As comissões do governo não funcionaram com eficácia. Depois da violência, perderam-se os laços e a compreensão entre as comunidades. Os processos nos tribunais se tornaram outra fonte de sofrimento. Ocorreram mais de 200 julgamentos com acusações de violação, homicídio e incêndio. A maior parte teve seu desfecho com a absolvição do acusado ou com pequenas sentenças. Durante as audiências públicas, foram feitas mais ameaças. As indenizações econômicas do governo são poucas e tardias. Os grupos hindus ameaçaram as viúvas para que elas não falassem. Foram ameaçadas para não testemunharem nos tribunais. Os nossos pais se converteram ao cristianismo. Nós conhecemos Jesus Cristo. Como podíamos abandoná-lo? Como poderíamos viver sem Jesus? Pirigada é outra pequena aldeia em Kandamal, que foi palco de uma das muitas cerimônias de conversão forçada que foram levadas a cabo pelos nacionalistas hindus em 2008. Milhares de cristãos foram conduzidos aos templos hindus pelo exército.
rasparam seus cabelos e foram obrigados a comer e a beber fezes e urina de vaca. Foram forçados a jurar que haviam mudado de religião ao som de hinos hindus. Eles nos chamaram. Nós estávamos na selva e eles nos levaram para Dharampur. Nos disseram que íamos viver como irmãos, em paz. Quando eles vieram nos atacar, me empurraram para o chão. Tiraram minha roupa. Um homem me violou. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tive que atravessar as chamas para poder sair da casa que estava pegando fogo. Saí para a rua e vi que o padre estava no chão. E as pessoas lhe davam pontapés. Pedi ajuda à polícia. Mas eles não deram resposta. Ficaram por ali. Naquele momento, perdi toda a fé. Se a polícia não nos ajudava, ninguém nos ajudaria. Antes de eu ter contado o caso, alguém me perguntou se eu sabia as consequências do que queria fazer. Eu não disse nada. Quando tudo aconteceu, foi muito difícil para mim. E eu percebi que teria sido melhor se eles tivessem nos matado. Penso agora que Deus permitiu estes acontecimentos para me trazer para mais perto dele. Quando este tipo de coisa acontece, as pessoas podem se afastar ou se aproximar mais dele. Deus me salvou e agora eu entendo o valor da vida. Compreendo melhor a dor das pessoas. Não lamento o que me aconteceu. Sinto como se não tivesse passado por esta dor por mim. Eu sofri esta dor por Jesus, pela fé. Agora faço a experiência de um amor maior. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught. These people were very ordinary, simple. Essas pessoas são simples e elas podem nos ensinar. As próximas gerações devem lembrar que eles sacrificaram a sua vida pelo seu amor a Cristo. The hour I first believed, and when we've A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Eu sou cristão, católico. Você também, que me acompanha, é um cristão, é um católico ou mesmo participa de uma outra experiência de amor,
de respeito, de fé. Mas poderíamos, na nossa reflexão neste momento, poderíamos nos perguntar: como eu seria um cristão? Como viveria a minha religião, a minha fé, em meio à situação do povo da Índia, dos cristãos na Índia, dos cristãos que estão naquela faixa de pessoas que muitas vezes na sociedade hinduísta são pessoas não contadas, são pessoas rejeitadas, são chamados os intocáveis. E ali se acende algo que o Evangelho que é Cristo, nos propõe. Está ao lado dos mais rejeitados. Não podemos de forma nenhuma abrir a Bíblia, acompanhar as palavras de Jesus e nos tornarmos insensíveis. Olharmos os nossos irmãos e irmãs como intocáveis, como pessoas que devemos evitar. Não podemos fazer isto. É por isto que precisamos oração, precisamos informação, mas precisamos também uma boa ação. Conheça o trabalho da ajuda à igreja que sofre. Ligue para 0800 77 099 27 ou também acesse o nosso site acn.org.br e você vai conhecer, você também vai despertar em você o desejo de participar, o desejo de se colocar ao lado dos mais pobres, por meio do apoio aos muitos projetos que a ACN apoia e desenvolve em realidades como esta. Mas é preciso deixar que o coração seja irrigado pelo amor de Cristo. Convido você a rezar comigo neste momento. Senhor nosso Deus, dai-nos o teu olhar, dai-nos o teu pensar, dai-nos o teu agir e afasta de nós a indiferença, a maldade e toda forma de preconceito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é preciso ter sempre vivo em nossa mente. O amor de Deus deve nos interpelar para, neste mundo de tanta rejeição e de tanta maldade, semear o amor e a esperança. Deus nos abençoe.